Patrícia gostariam de falar logo. Boa noite. Só realmente neste início, né, dar uma palavrinha rápida, porque é um momento realmente muito importante, né, muito interessante, uma temática, né, o estudante aqui já colocou, né, já saiu no Fantástico, uma novidade, né, e vocês aqui neste projeto já estão trazendo aqui para os nossos estudantes aqui do colégio, né, essa informação tão importante, abordando aí dentro da perspectiva de cada uma das disciplinas. Então, primeiramente, né, mais uma vez, saudar todos aqui presentes, né, todos os estudantes que estão aqui conosco nesse momento, né, parabéns pelo empenho e dedicação em buscarem mais e mais, né, em um mundo capitalista como o nosso, né, tem uma frase que é lema para muitas pessoas, de que dinheiro é poder, mas os que dizem isso estão enganados. Na verdade, nós sabemos que o lema para aqueles que de fato querem ter um sucesso e uma vida próspera é conhecimento é poder. Então, vocês estão aqui buscando enriquecer ainda mais os conhecimentos, né, com informações novas, e tenho certeza que estes que estão buscando neste momento mais informação, mais conhecimento, sairão ainda mais preparados, não apenas com relação ao currículo escolar, mas preparados para o mundo, preparados para a vida, porque é esta busca incessante por aprender mais e este conhecimento que vocês irão agregar que fará a diferença lá na frente. Então, parabéns, né, desde já pela iniciativa em estarem aqui presentes. E parabéns também aos professores, né, Lucas, Neta, Kaline, pela iniciativa do projeto, por trazerem aí algo tão interessante, né, para a discussão aqui com os estudantes. Então, parabéns pelo trabalho que desempenham, cada um em suas disciplinas, e parabéns aí por esta parceria que, sem dúvida, será bastante enriquecedora, não apenas para os estudantes, mas para o colégio de modo geral. Então, parabéns e aproveitem a noite. Obrigada, Patrícia. Boa noite, agora de forma oficial a todos. Boa noite. Como Patrícia bem coloca, né, um projeto interdisciplinar, esses professores aí que são fantásticos, né, são professores de mão cheia, e tem muito, muito, muito conhecimento para partilhar conosco. E aí, enquanto Patrícia falava, né, eu lembrava também de toda essa sequência que vocês já vinham traçando, né, projetando, planejando, e eu sei muito bem da bagagem, como também Patrícia sabe, todos aqui que estamos nesta noite, nesta reunião do Zoom, sabemos a bagagem que vocês têm. E aí, em Coríntios 13, diz o seguinte, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Então, assim, a gente vê essa gratuidade de vocês em estar aqui a este horário. Eu sei que muitos, né, já tiveram várias atividades hoje, no caso, os professores, mas os alunos também, né? Então, assim, sem o amor, a gente não consegue ir além. Mas com o amor, vocês estão aí com a bagagem super recheada para poder trazer conhecimentos acerca do conteúdo em pauta, né? Mas, assim, de nada adiantaria se vocês não tivessem essa gratuidade, se vocês não tivessem essa disponibilidade em estar aqui, né? Abdicando do descanso, abdicando do momento com a família de vocês, para poder ofertar para os nossos queridos alunos um conhecimento a mais, porque nas aulas a gente sabe o quanto vocês já trabalham e o quanto vocês já ofertam aulas de qualidade. Mas ainda assim, vocês ainda querem reforçar, vocês ainda querem adentrar e trazer, né, de forma diferente, no formato totalmente inovador, né, esse projeto é Ciência em Debate. Então, assim, hoje é somente a primeira edição, né, de muitos que estão por vir. Parabéns aos nossos estudantes que, mesmo tão novinhos, né, assim, tem essa maturidade também, né, de abrir mão do descanso, de saber que, apesar de um dia cansativo de estudo, né, ter que estar aqui atento a tudo que os professores irão trazer. Então, assim, é uma riqueza muito grande, né, tanto da parte dos professores que querem ofertar isso para vocês,
quanto de vocês também, que estão aqui prontos, né, para receber. Então, a noite é de vocês e a gente está aqui somente para conferir todo o espetáculo, show de bola que vocês irão trazer para a gente. Obrigada. Obrigada, Patrícia e Érica, pelas palavras. Agradeço, né, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite. Agradeço aos meus colegas, né, Lucas e Kaline. Agradeço a todos os estudantes, porque aqui nós temos alguns estudantes dos 9º anos, né? E eles ainda não são alunos de Lucas e Kaline, mas serão em breve. Então, hoje eles vão conhecer estes 2 professores fantásticos da área de Ciências da Natureza, né? Que a gente vai começar, gente. Os 9º anos perceberam esse ano que ciências é muito mais, né, do que aquilo que a gente estudava. Professora, tabela periódica, professora, tanta coisa que a gente não vai conseguir aprender. Vai, e eles provaram que conseguem. E estou honrada com a presença deles aqui, dos estudantes dos 9º. Não foi, Beatriz? A Ana Beatriz já falou. E com os estudantes do ensino médio, né? Os estudantes do ensino médio, eles já têm esse caráter mais de responsabilidade e eles sabem que para eles chegarem onde querem, eles precisam subir uma escada e cada passo é muito importante. E é muito importante realmente. Estou com o coração cheio de gratidão por todos estarem aqui. De verdade mesmo. Muito obrigada, viu? Vocês são os amorzinhos de tia Neta. Minha gente, vejam só. A gente dividiu a fala, mas vocês vão ver que Lucas e Kaline toda hora vão me interromper. Então, eu já vou dizer assim, olha, me interrompam mesmo, viu? Por favor. E os estudantes, gente, se tiverem algum comentário, certo? Se tiver alguma pergunta, façam. Isso aqui é um debate, isso aqui é uma conversa. Deixem os microfones abertos, sintam-se à vontade, tá bom? A gente hoje vai mais conversar do que escutar. Vamos conversar, tá bem? Posso começar a compartilhar aqui a tela? Lucas e Kaline. Pode sim? Pode sim. Sim. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para todo mundo, né? De novo, o pessoal estava entrando, a gente estava dando boa noite aí aos poucos, mas agora que começamos. Gente, sejam muito bem-vindos, né? Esse momento a gente planejou e pensou para que seja uma chance da gente conversar um pouco, aprender um pouco juntos e trazer um tema, né, que está aí em alta, relevante, surgiu agora há pouco, para a gente entender um pouco melhor sobre tudo isso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E aí, como Neta falou, se vocês tiverem qualquer comentário, dúvida, sintam-se à vontade, tá? Então, podem abrir a câmera, podem abrir o microfone, fala, bate papo, usa o que vocês desejarem, que a gente está aqui para conversar todo mundo junto. Né? E dar um alô especial para os meninos que a gente ainda não teve contato, né? Eu e Kaline, meninos dos 9º anos. Então, gente, professor Lucas, prazer conhecê-los remotamente, mas logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou deixar também, né, o meu boa noite, assim como o Lucas. Um prazer imenso ter todos vocês aqui, todos os que são meus alunos, os que também não são, 3º ano e 9º ano, né? Se Deus quiser, estaremos juntos em breve e aproveitem a noite. Muito bem. Em breve, se Deus quiser. Vamos lá. Quando aparecer aí a tela, por favor, me avisem. Tá carregando. Já foi. Apareceu? Uhum. Pois bem, gente. Como Patrícia disse no início, né, esse é um projeto interdisciplinar e nós vamos abordar alguns temas ao longo do desenrolar, né, do projeto, que vai falar de ciência. E ciência, ela abrange muitas áreas de conhecimento. Mas aqui nós vamos abranger biologia, química e física, tá bem? Então, nós escolhemos, né, um tema bem atual. Inclusive, esse tema, ele surgiu aí, né, ele foi notícia entre os dias 13 e 15 de setembro. Então, é uma notícia bem recente, hoje é dia 28. Então, é uma notícia bem recente.
Então, digamos que essa conversa que a gente vai ter aqui vai ser aquela conversa que está saindo do forno, né? Vamos dizer assim. Que é a descoberta da fosfina no planeta Vênus, certo? Muito bem. Então, nós vamos começar vendo aqui o que é que tem a ver biologia, professora, com essa descoberta da fosfina lá em Vênus, tá? Nós vamos começar com biologia. Então, eu gostaria de pedir para Eduardo fazer a leitura desse tópico aqui para mim, por favor. Claro, foi publicado um artigo na revista científica Nature Astronomy, detalhando a descoberta de fosfina em Vênus. Em Vênus, exatamente. Então, foi uma descoberta, gente, feita por cientistas, catalogada, né, publicada numa revista muito conceituada, uma revista científica, e que envolve cientistas de vários lugares do mundo. Eduardo, por favor, continue. As investigações procuram entender se a molécula pode ter tido uma origem natural e não biológica. Isso, obrigada. O que é que acontece aqui? Professora, por que essa notícia é tão importante e foi tão relevante para a comunidade científica? Porque, naturalmente, não deveria existir fosfina em Vênus, certo? Por quê, professora? Porque a gente chama em biologia substâncias como a fosfina, tá? De marcadores biológicos. Então, são marcadores da presença de vida. Então, se determinada substância existe em um determinado ambiente, está sinalizando que ali existe vida. E aí, as investigações, como o Eduardo acabou de dizer, como ele acabou de ler, procuram entender se essa molécula que foi encontrada lá em Vênus tem origem natural ou se ela foi produzida, né, e através de reações químicas, e se ela tem origem também que é não biológica, ou seja, que ela tem origem que não venha de uma vida pré-existente, que aí mudaria o conceito de que fosfina seria um marcador biológico. Eduardo, só para terminar. Considerando tudo o que sabe-se sobre Vênus e as condições que existem lá, nenhum cientista ainda foi capaz de dar uma explicação para a presença de fosfina, na quantidade em que ela foi encontrada, que não envolve organismos vivos. Exatamente. Porque, assim, o espanto dos cientistas não foi em si a descoberta da fosfina em Vênus, mas sim a quantidade de fosfina que foi encontrada em Vênus. Então, para existir aquela quantidade de fosfina em Vênus, tem que estar acontecendo alguma coisa ali, tem que ter vida, é um sinal de vida, certo? Muito bem, mas a gente precisa começar do início. Então, quem é Vênus? Vênus, né? Esse planeta aqui, que nas fotografias feitas pela NASA, essa fotografia foi tirada do site da NASA, tá? Já dizendo a fonte para vocês. Vênus está branco, mas nas fotografias, Vênus aparece branco porque ele está envolto de nuvens. Na verdade, Vênus não é um planeta branquinho, não. Vênus é um planeta marrom, ferrugem, essa cor assim, né? Depois vocês vão ver outras fotografias aí vocês vão saber que cor realmente tem Vênus, certo? Mas geralmente quando se fazem fotografias de Vênus, Vênus aparece branco, justamente porque Vênus é envolto por nuvens. E as nuvens são muito importantes aqui nessa história, tá? Então, Vênus é o segundo planeta, certo? Do sistema solar, do primeiro grupo de planetas do sistema solar, que a gente chama de grupo dos planetas internos, e é o planeta mais quente do sistema solar. Professora, Mercúrio está mais próximo do Sol. Por que Mercúrio não é mais quente do que Vênus? Justamente porque em volta de Vênus existe uma grossa camada da atmosfera e que faz com que, aí os estudantes do 9º ano vão tirar de letra isso, vai fazer com que o efeito estufa em Vênus seja muito forte, muito acentuado. Então, faz com que a temperatura de Vênus seja muito alta e essa
camada da atmosfera seja mais espessa, seja mais grossa. Vênus é um planeta rochoso e que apresenta em sua superfície uma grande quantidade de vulcões, crateras, resultado, né, das erupções vulcânicas e planícies de lava. Eu queria que o professor Lucas me dissesse, atualmente, quantos vulcões ativos tem em Vênus? Muitos. Vênus tem uma quantidade absurda de vulcões ativos, né? Oficialmente, a gente tem noticiados mais de 40. Então, imaginem vocês um planeta de tamanho similar à Terra, porque Vênus é um planeta considerado gêmeo da Terra, em questões de tamanho, de dimensões. Imagine agora a nossa Terra com 40 grandes vulcões em erupção simultaneamente. Essa palavra foi importante, 40 grandes. 40 grandes vulcões, exatamente. Então, a atividade vulcânica em Vênus, ela além de ser intensa, né, ela é contínua. Ela é algo que realmente não para. E isso também faz com que a atmosfera de Vênus fique mais espessa, né? Porque quando um vulcão entra em erupção, ele libera muito dióxido de carbono, CO2, né? Muito bem. Então, aqui, ó, também tem uma fotografia feita pela NASA, que aqui é um vulcão lá em Vênus. E ele está em erupção aqui, ó. Nessa fotografia dá para ver melhor a real cor, né? Que Vênus tem. É um tom ferrugem, né? Um marrom quente. Não sei definir bem essa cor, mas Vênus não é um planetinha branquinho, não, como a gente costuma ver, certo? Então, vindo agora para a biologia. Tia Neta, Vênus é um planeta habitável? Ou seja, eita, já que encontramos vida em Vênus, o futuro da humanidade não vai ser mais em Marte, vai ser em Vênus. Vênus é um planeta habitável. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, que Vênus é um planeta com condições inóspitas, ou seja, que para a vida, para o tipo de vida que nós conhecemos, as condições que Vênus apresenta para a vida são extremamente desfavoráveis. Que condições seriam essas? Por exemplo, isso aqui eu vou falar da manutenção da vida, tá? Biologia. Então, a atmosfera de Vênus tem 96% de dióxido de carbono. É muito dióxido de carbono. E nós sabemos, quem souber, por favor, me responda, dos meus estudantes, os seres vivos, em especial os animais, eles necessitam de que gás para fazer respiração? Começa com a letra O. Oxigênio. Olha, já apareceu aí. Oxigênio. Então, dióxido de carbono não é favorável para a vida. E a presença, né, desse excesso de dióxido de carbono vai fazer com que o efeito estufa no planeta fique descontrolado. As temperaturas da superfície de Vênus são elevadíssimas, né? Outro fator, né? Aí, ó, como eu disse, a temperatura chega a aproximadamente 500 graus Celsius, né? Há registros de 420, 460, 510, então aproximadamente 500 graus Celsius. Se vocês, porventura, virem estes valores, todos eles estão corretos, porque vai variar da época que essa temperatura foi capturada, da região, se está próximo ou não a um vulcão, né? Então, vamos colocar aí aproximadamente 500 graus Celsius. Outro fator que torna Vênus um ambiente inóspito para a vida é a grande atividade vulcânica. Imaginem mais de 40 vulcões liberando lava, dióxido de carbono, fumaça, poeira, resíduos tóxicos ao mesmo tempo. Não dá, né? E nuvens com mais de 75% de ácido sulfúrico. O pessoal do 9º ano, esses dias aí, estudou chuva ácida, né? É isso aí. Aí me digam agora vocês, Vênus é um planeta habitável? Sim ou não? Vocês acham que sim ou que não? Eu acho que atualmente não. Não, Para né? os seres humanos, não. Também acho. É, né? Então, ó, lá também falta o quê, minha gente? Água? Água. A água, ela é importante para a manutenção da vida? É essencial. É essencial. Muito. Eu adorei essa palavra, é essencial.
Então, gente, se nós temos todos esses fatores em Vênus, Vênus não é um planeta habitável, não, mas para a forma de vida como nós conhecemos aqui na Terra, certo? Então, onde é que nós encontramos fosfina na Terra, professora? A senhora disse que fosfina é um marcador biológico, então tem que ter fosfina aqui na Terra, porque aqui na Terra tem seres vivos, de fato. Então, nós vamos poder encontrar a fosfina de duas maneiras, a maneira natural e a maneira artificial. A maneira natural, quando ela é produzida por seres unicelulares, certo? Ela é feita de maneira anaeróbica, que é a maneira onde a bactéria, por exemplo, que produz fosfina, ela não vive em ambientes ricos em gás oxigênio, tá? Então, onde é que a gente encontra? Na flora intestinal de alguns animais, certo? Ou seja, as bactérias que vivem dentro do corpo de alguns animais produzem fosfina. Nós vamos encontrar em pântanos, que são justamente ambientes pobres em gás oxigênio. Vamos encontrar aí em processos de fermentação realizado por algumas espécies de fungos. Então, ó, vejam que são situações específicas, mas que todos envolvem vida, né? Por isso que fosfina é um marcador biológico. De maneira artificial, nós vamos encontrar fosfina como resultado de alguns processos industriais, certo? Que aí geram poluentes, tá? Na natureza. Nós vamos encontrar fosfina em alguns pesticidas da agricultura. Esses pesticidas visam principalmente eliminar bactérias, certo? De algumas plantas e também como arma biológica de guerra. A fosfina foi usada na Segunda Guerra Mundial. Professora, a fosfina pode ser letal? Em grandes doses, ela ataca, eu coloquei aqui, ó, o sistema circulatório e o sistema respiratório humano. Esses dois sistemas, minha gente, eles são importantes para a manutenção da vida humana, o circulatório e o respiratório. Sim, muito, né? Extremamente. Extremamente, exatamente. E em Vênus, onde foi que encontramos fosfina em Vênus? Eu acho que era aqui que vocês queriam chegar. Nós encontramos nós não, né? Que eu não encontrei não, mas eu... Meus amigos cientistas encontraram, né? Detectaram, vamos dizer assim, é a melhor palavra. Então, ó, Vênus, como eu disse, é um ambiente inóspito, né? E, diferentemente do que muitas pessoas acham, a fosfina ela não foi encontrada na superfície do planeta, certo? A fosfina foi encontrada a 60 quilômetros de altitude, ou seja, já nas camadas gasosas ali, né? Nessa região onde a fosfina foi encontrada, a pressão é de 0,5 atm, que o professor Lucas pode me dizer se é uma pressão alta, se é uma pressão baixa, se é razoável. E aí, Lucas? Deixa eu ver se alguém se candidata aí a dizer, gente, 0,5 atm. É uma pressão grande, pequena? O que é que vocês acham? Acho que pequena. É muita pressão. Muita? Muita então, pressão. Ô, Lucas, Oi. Lucas, me diz a pressão da superfície de Vênus, que eu quero saber, a da superfície. Aí eu tô falando da pressão de 60 quilômetros acima da superfície. Mas me diz a da superfície, por favor. Então, na superfície de Vênus, a gente tem uma pressão de aproximadamente 90 atm. 90. Para vocês terem uma ideia de comparação, eu vou trazer isso lá na frente com outro exemplo, mas só para vocês saberem mais ou menos como isso funciona, aqui na superfície do planeta Terra, a pressão atmosférica é em torno de 1 atm. Então, Vênus tem 90 vezes a pressão que a gente recebe da atmosfera aqui na Terra. E aí, para vocês entenderem por que a 60 quilômetros essa pressão é baixa, né? Se você comparar 90 na superfície e 0,5 a 60 quilômetros, então está relativamente baixo. É até inferior à nossa atmosfera aqui da Terra. Quanto mais você sobe, menos ar tem lhe empurrando para baixo. Vamos entender desse jeito. Certo? É o método mais simples da gente entender como é que a pressão ela é aplicada sobre nós. Existe uma coluna de gases que está acima das nossas cabeças, empurrando todos os corpos que estão na superfície da Terra para baixo.
Para baixo. Se você está na superfície, toda a coluna de ar está acima de você. E quando você vai subindo, essa coluna vai diminuindo de tamanho. Quanto mais alto você for, menor vai ser a pressão. Essa é a ideia aqui para o planeta Terra também. Porém, nós aqui no planeta Terra, a 60 quilômetros de altitude, já estaríamos sendo considerados praticamente no espaço. Porque a nossa atmosfera também é menor que a de Vênus, olha só. Menor que a de Vênus, isso. E a 60... Soraya? Oi. Soraya disse assim, é muita pressão. Foi Soraya que disse? É porque eu pensei assim, não pensei nesse 0,5, eu pensei no relevo. Como é um relevo muito montanhoso, eu pensei a pressão é absurda. Uhum. Pois é, Soraya, a pressão em Vênus ela é outra condição inóspita, né, para a manutenção da vida lá no planeta. Aí o que é que acontece? Onde nós encontramos fosfina foi justamente nas camadas da atmosfera, né, a 60 quilômetros de altitude. Aí nessa região da atmosfera, a pressão é de 0,5, que se aproxima mais, como o professor Lucas estava falando, da pressão atmosférica da superfície daqui do nosso planeta. E as temperaturas nessa região estão em torno de 27 graus. Lembram que eu disse há minutinhos atrás que na superfície a temperatura pode chegar até 500 graus? Então, a 60 quilômetros de altitude, a temperatura também está melhor, né? Já dá para ficar um pouquinho por lá. É isso mesmo. Então, foi nessa região aqui, ó, que a fosfina foi encontrada. Então, caso vocês, né, forem conversar com alguém, aí a pessoa diz, eita, encontraram fosfina em Vênus. Aí você vai dizer, não, encontraram fosfina na atmosfera de Vênus, a 60 quilômetros. Vamos passar as informações corretas. Muito bem. E a fosfina é uma novidade no espaço. Ô, Neta. Oi? Rapidinho aqui interrompendo você. Sim. Só para eles se situarem. Que tinha tudo para dar certo, né? As nuvens que não têm uma pressão tão alta, a temperatura é mais legal, mas não se esqueçam de um pequeno detalhe que Neta falou lá no início. Um componente essencial que tem nas nuvens de Vênus. Alguém lembra o que foi? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Que é outro componente, né, Kaline, que torna as condições desfavoráveis para a vida. Muito bem. Então, minha gente, a fosfina é uma novidade no espaço. Suponhamos que nós retiremos a Terra, que é o planeta do nosso sistema solar, que nós sabemos que tem vida. Então, a Terra tem que ter fosfina. Ok. Mas encontramos fosfina agora em Vênus. É verdade? Fosfina é uma novidade? Não. Já foi encontrado fosfina na atmosfera também de Júpiter e também de Saturno, que é aquele planeta cheio de anéis, né? Só que o que acontece? A fosfina que foi encontrada em Saturno e em Júpiter, ela foi formada a partir de condições extremas de calor e de pressão. Então, a fosfina que foi encontrada em Júpiter e Saturno, ela tem explicação científica para ela existir lá. Ao contrário de Vênus. Não se sabe o motivo, não se tem uma explicação para dizer, olha, existe fosfina em Vênus por isso, por isso, por isso. Que é o que acontece com Júpiter e Saturno. Então, nos planetas rochosos, que são os 4 primeiros do sistema solar, Mercúrio, Vênus, estamos falando do segundo, né? Ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos, são os mais próximos do Sol, certo? A presença da fosfina, ela é um marcador biológico porque processos químicos naturais ou geológicos para que a fosfina surja espontaneamente são desconhecidos, porque a fosfina ela é um resultado de um processo biológico. Então, ela não surge com facilidade, de maneira espontânea nos ambientes. Então, ela está sendo produzida por alguma coisa lá em Vênus. E a gente não sabe o que é. Aí eu coloquei aqui, ó, uma imagem, ó, do Sol, né, nossa estrela, Mercúrio, Vênus. Ó, nós estamos falando desse planeta. Ó, nessa imagem aqui, ó, dá para ver a cor de Vênus, ó. É um marronzinho, né, um caramelo, um ferrugem. E estamos aqui, ó, no planeta Terra.
Marte. Então, esses aqui, ó, são os planetas rochosos e esses aqui são os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, fosfina já foi encontrada também em Júpiter e Saturno. Só que há uma explicação científica para ter encontrado lá, mas porque são planetas gasosos. Mas aqui em Vênus ainda não, tá? Então, a partir disso, começam-se as pesquisas, a se levantarem hipóteses. Eita, por que tem fosfina em Vênus? Então, a comunidade científica começa a ferver a mente. Kaline e Lucas vão entender do que eu estou falando, né? Ontem à noite a gente conversava, eu comecei a levantar umas teorias para eles. Aí, Lucas, olha, tu não fala isso não, porque senão vai dar problema. Então, eu achei duas linhas de pesquisas, duas hipóteses bem interessantes que entram em biologia. Então, os cientistas, né, observam vulcões, relâmpagos e até meteoritos que poderiam desempenhar um papel na fabricação de fosfina lá em Vênus. Mas tem um porém. Todas as reações químicas que acontecem nos vulcões, nos relâmpagos e em quedas de meteorismo são fracas demais para produzir a quantidade de fosfina que foi encontrada em Vênus. Então, essa hipótese já foi descartada. Segunda hipótese, para sobreviver ao ácido sulfúrico, que a professora Kaline vai falar depois, que está presente lá nas nuvens, os seres vivos que são transportados pelo ar, né, nas nuvens, teriam que usar alguma bioquímica desconhecida por nós humanos e totalmente diferente, radicalmente diferente, ou desenvolver um tipo de armadura contra o ácido sulfúrico. Só que esse tipo de vida ele é totalmente desconhecido pelos humanos. Nós não conhecemos nenhum tipo de ser vivo, seja ele do reino Monera, do reino Fungi, do reino Plantae, do reino Protista, do reino Animalia, que consegue desenvolver esse tipo de mecanismo. Então, também não. Então, oi? E a gente conhece uma infinidade, né? A gente tem catalogado uma infinidade de espécies vivas de todas as naturezas. Exatamente. E, assim, essa organização de vida em especial não se aproxima em nada com nenhuma delas. O incrível é isso. Exatamente. Então, surge a teoria da concha de Teflon. Ai, professora, que nome é esse? Todo mundo tem em casa. É aquelas panelas antiaderentes da mãe. É aquela panela que é vendida no comercial. Ai, não precisa usar óleo. Pronto, aquele metal ali é o Teflon, certo? Então, surgiu a teoria da concha de Teflon, que eu gostaria que Valdênio lesse para mim aqui, ó. Tá. Teoricamente, uma vida nascida na água poderia se esconder dentro de uma espécie de concha protetora muito resistente dentro das gotas de ácido sulfúrico. Sulfúrico, desculpa. De nada, querido. Então, o que é que acontece? Os cientistas criaram essa teoria. Então, para esses seres vivos estarem lá na atmosfera de Vênus produzindo fosfina, o que é que eles criaram? Criaram um tipo de isolante, né? A concha, que aí deram o apelido de concha de Teflon, que essa armadura, vamos dizer assim, protege esse organismo aí do ácido sulfúrico. Então, esse ser vivo estaria isolado, né? E protegido do ácido sulfúrico. Mas aí eu faço a pergunta a vocês. Como é que esses seres vivos iriam se alimentar se eles estão fechados, isolados? Como é que eles iriam fazer as trocas gasosas? Até porque lá é um ambiente pobre em oxigênio, riquíssimo em dióxido de carbono. E, por exemplo, abrir uma brecha da concha entra ácido sulfúrico. E aí? Essa teoria vai para frente. O que é que vocês acham? Sim ou não? Minha gente? Talvez eles possam produzir seu próprio alimento, que nem as plantas. Possam produzir seu próprio alimento, né? Sejam seres vivos fotossintetizantes. Muito bem. Mas para fazer fotossíntese tem que ter água. Na atmosfera de Vênus não tem água. E luz. E luz, né? Ainda tem essa. Então, estamos caminhando, estamos procurando hipóteses e
Estamos meio que ainda no escuro, andando no escuro, né? Muito bem. Então, mas professora, quais seriam as condições biológicas para haver vida em Vênus, certo? Aqui eu quero falar de vida. O ser vivo precisaria suportar, primeira coisa, altas temperaturas. Para ele viver em Vênus, ele teria que suportar altas temperaturas. Depois, escassez de água. A vida, como nós conhecemos aqui no nosso planeta, não se mantém de maneira alguma, gente, sem água, né? A água é uma substância inorgânica fundamental para a manutenção da vida. Outra coisa que os seres vivos precisariam suportar lá em Vênus é a altitude e a pressão elevada. Porque nós estamos falando de uma vida que está a 60 quilômetros de altitude, né? Aqui no nosso planeta, quando a gente vai para o Monte Everest, por exemplo, que não é nem 10 quilômetros, o ar já é rarefeito, né? Já não tem como se manter ali, né, Lucas? Densidade de moléculas, né, Kaline? Olha aí, ó. Pois é. Exatamente. E o ser vivo ainda precisaria se manter na presença de ácido sulfúrico e no excesso de dióxido de carbono. Tudo desfavorável para a vida da maneira que nós conhecemos. Aí eu queria fazer uma pergunta. Gente, eu estou dizendo toda hora que Vênus tem muito dióxido de carbono, CO2. Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. A atmosfera rica em CO2 seria o paraíso das plantas? Vênus seria o paraíso das plantas? O que é que vocês acham? Será que esse ser vivo que está lá na atmosfera de Vênus não seria uma planta sem raiz? Não, Será? professora, eu acredito que não. Eu acho que não também. Também acho que não. Acha que não, né? Sabe por que eu acho que não? Devido aos elevados níveis de temperatura e pressão. Pensem numa planta vivendo num lugar com temperatura de 500 graus Celsius, né? Ela iria queimar, gente. Ela iria queimar. Então, por mais que a atmosfera de Vênus seja riquíssima, certo? Em CO2, né, que é o gás que as plantas absorvem para realizar a fotossíntese, as condições são desfavoráveis. Eu achei uma frase na internet muito interessante e eu gostaria, deixa eu escolher aqui a pessoa que vai ler para mim. Quem vai ler para mim é Samile. Samile? Oi, professora, eu não tá conseguindo. Olha, lê para mim aqui, por favor. A frase. Vênus é o melhor exemplo de como o aquecimento global pode acabar com as condições favoráveis à vida. Ele já foi considerado um irmão gêmeo da Terra, mas evoluiu de modo diferente e se transformou em um incinerador capaz de derreter até metal e chumbo. Então, o efeito estufa, como eu disse no início, em Vênus, ele é muito descontrolado, gente, por conta do excesso de gás carbônico, de dióxido de carbono. Então, as temperaturas em Vênus, elas conseguem derreter alguns metais e chumbo. Então, o que faria, né, com as plantas? Então, não, realmente não. Vênus não é o paraíso das plantas. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Se há realmente vida em Vênus, é uma vida muito diferente do tipo de vida que nós conhecemos, biologicamente falando, né? Nós não, por exemplo, não temos ideia de como seria o DNA desse ser vivo, se teria o chão, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, porque as condições são muito diferentes do nosso planeta. Mas, né? Eu quero deixar uma frase aqui para quem pensa em caminhar aí, né? Esse lindo caminho, percorrer este lindo caminho que é a ciência, que é o seguinte: você precisa ter pés no chão e cabeça nas nuvens, certo? Para pensar, criar teorias, criar hipóteses, achar caminhos para conseguir as respostas que você tanto quer. A resposta que nós queremos hoje é: existe vida em Vênus? A fosfina está lá, em grandes quantidades. Tá bem?
Muito bem, minha gente. Eu encerro aqui, certo? Os conceitos sobre biologia na temática da fosfina, e agora nós vamos começar a ver aqui a temática de química com a professora Kaline. Kaline, quando puder ir passando, você pode falar, viu? Certinho, pode passar. Então, o que é essa tal da fosfina? A professora Neta nos mostrou, né, como é o ambiente do planeta Vênus, falou um pouquinho com relação às nuvens, que foi onde a fosfina foi encontrada, tá? É importante que vocês não confundam isso. De maneira alguma, a fosfina foi encontrada no planeta, e sim nas nuvens do planeta. Mas, o que é essa fosfina? A fosfina é um gás incolor, tóxico e de um cheiro terrível. Esse cheiro da fosfina, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, é bem próximo de um peixe podre. Pronto, assim, bem de leve. Um odor bem agradável, né, pra gente. E assim, a fosfina também tem alguns outros nomes, como o hidreto de fósforo, tá? A gente vai observar a molécula da fosfina. Pode passar, Neto. Eu acho que a molécula tá aí. Não, é a próxima. Mas, enfim. Nessa molécula da fosfina, pode passar. Deixa eu ver. Não. Não é, então volte. Depois eu acho ela em algum lugar aí. Na molécula da fosfina, nós temos a presença de 3 hidrogênios, que seriam essas bolinhas menores, tá? E no meio, o fósforo, o hidreto de fósforo. Ela tem algumas características específicas, como ela é incolor, tem ponto de ebulição menos 88 graus Celsius e tem densidade de 34 gramas por mol. Algumas informações relacionadas à molécula da fosfina. Outras informações sobre ela. Ela é extremamente inflamável. Vejam aí como o universo é inteligente. A fosfina foi descoberta na nuvem de um planeta que tem a temperatura totalmente elevada, sendo que a molécula da fosfina é uma molécula tão inflamável capaz de provocar a autocombustão. Gente, pode passar, né? Eu mesma não quero ir para Vênus, viu? Também não. É extremamente inflamável e explosiva. Pode, inclusive, inflamar-se espontaneamente, como eu falei, com um simples contato com o ar, de tão inflamável que ela é. Algumas informações ainda sobre ela. Está na lista das substâncias perigosas, dessa sigla aí, do Reino Unido, e é tóxica para os humanos e afeta, como o Neta já falou, principalmente os sistemas cardiovascular e respiratório. Para vocês terem uma ideia, a fosfina, que é o nosso debate de hoje, tá? A gente aqui não veio para tirar dúvida de ninguém. O intuito aqui é colocar dúvida na cabeça de vocês. Para vocês terem uma ideia, como que essa danada, que tem todas essas características desfavoráveis, como que ela conseguiu sobreviver em um ambiente totalmente inóspito e principalmente na presença do ácido sulfúrico. Mas não era qualquer ácido sulfúrico. As nuvens de Vênus são compostas por cerca de 90% de ácido sulfúrico. Não é você ácido, é você muito ácido, um ácido muito forte. Pode passar. Pronto. Ainda aqui nós temos a molécula, tá? E assim como a professora Neta já falou, nós temos o planeta sendo representado com uma coloração um pouco mais clara. Por quê? Visto do telescópio, a gente não consegue ver a cor do próprio planeta, e sim das suas nuvens que o recobrem, né? Então, essas moléculas estão aí dispersas nessas nuvens e em grande quantidade, que é o que causa a maior dúvida de todas. Como que tamanha quantidade de fosfina
foi encontrada em um ambiente que tinha tudo para dar errado. Pode passar. Eu tenho quase 100% de certeza que eu esqueci de colocar a molécula da fosfina, que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Mas ela é uma molécula, tá? Que tem um formato piramidal. A gente sabe que piramidal é porque tem um ângulo sendo formado, tá? Não sei se vocês vão lembrar. Toda vez que eu tentei fazer isso em aula não deu certo, mas eu vou tentar fazer aqui com vocês. Seria mais ou menos isso aqui, uma pirâmide formando um ângulo, onde aqui há uma repulsão para o ângulo ser formado. E aí, vamos falar das nuvens, vamos falar do ácido que está presente nessas nuvens. Eu tenho aí a reação de síntese do ácido sulfúrico. Tenho o dióxido de enxofre reagindo com H2O2. Como é o nome do H2O2? Alguém lembra? Não é a água. Eita, Água meus alunos do nono ano sabem. Água oxigenada, mas como é o nome da água oxigenada? Olha a fila aí. E ninguém. Hidróxido de hidrogênio. Hidróxido de hidrogênio. Então, nós temos aí essa reação acontecendo para formar o ácido sulfúrico. Agora, eu quero que os alunos do primeiro ano me respondam qual a força desse ácido no produto, tá? Qual a força desse ácido? E aí? Não é força-peso. Não. A gente está falando de um oxiácido, tá? É um ácido forte, mas qual o valor dessa força? Mais 6? Não é somando, é subtraindo. E aí, qual o cálculo? 2. 2? Exatamente. Para a gente determinar a força... Você não é do primeiro ano, Cauane. Poxa, Ana Clara, mas eu já fui. Porque o pessoal do primeiro ano tá vendo isso. Olha aí, pessoal, vamos prestar atenção, hein? Para a gente determinar a força de um oxiácido, a gente subtrai a quantidade de oxigênio pela quantidade de hidrogênio, que nesse caso vai dar um total de 2. 2. Isso. Tendo o resultado... Oi? Não, nada não. Tendo o resultado como 2 ou 3, sabemos que se trata de um ácido forte. Se for o valor referente a 1, é um ácido moderado. E se for 0, é um ácido fraco. Certo? Estamos falando, nesse caso, de um ácido de Arrhenius. Um ácido em solução aquosa. E a representação da molécula é essa aí que vocês estão vendo. A escrita da molécula é H2SO4, que também, se eu não tivesse dito que é o ácido sulfúrico, tenho certeza que vocês saberiam dizer que é o ácido sulfúrico. Né, pessoal do primeiro ano? Olha, terminação I. Isso. Então, temos aí o nosso planetinho Vênus, que agora eu acho que é a imagem mais clara, né, da coloração dele. E para ele ter essa coloração, gente, espero que vocês não estejam ouvindo que tem um carro de política passando. Mas, enfim, essa coloração se dá principalmente pela composição, né? Composição vulcânica e, enfim, diversas reações acontecendo simultaneamente, tá? E essa é a representação mais próxima da coloração do planeta. Pode passar. Agora, a parte que eu mais queria falar. Intrusa. É a parte que eu mais queria ver, preciso dizer. Já estou esperando. Olha, segundo ano, vocês vão ver que Kaline está invadindo a física, viu? Vocês vão ver. O melhor foi a gente preparando e eu colocando as mesmas coisas que Lucas. Enfim, é assim.
temos aí o espectro eletromagnético da luz. Alguém sabe me dizer o que é um espectro eletromagnético? Sim. Ver se é muito radioativo as coisas. Não. Lembra Na um pouco isso, verdade, mas não é isso não. o espectro eletromagnético é onde o olho humano é capaz de discernir as cores, né? E a radiação eletromagnética, né, existente. Posso dar um spoiler, Kaline? Deve, vá. Eduardo pegou uma parte importante. Porém, Eduardo, isto não é o espectro, tá? O espectro eletromagnético ele vai além desse que a gente conhece. Esse que você citou, especificamente, ele é o espectro visível, que são aquela faixa que a gente consegue enxergar. Mas ele vai além disso. Exatamente. Na verdade, o espectro eletromagnético não serve para a gente medir a luz. Serve para a gente medir o comprimento das ondas e as frequências que essas ondas eletromagnéticas vão ter. Elas têm determinada velocidade, que geralmente é igual, Lucas me corrija se eu estiver falando errado, mas vão diferir em frequência e comprimento, tá? Então, de modo geral, o espectro serve para medir as ondas eletromagnéticas. Essas ondas é que vão ser expelidas, digamos assim, em forma de luz. Onde nós temos a luz visível, que foi o que Eduardo falou, mas também temos as luzes invisíveis, que são ultravermelho, ultravioleta, raios gama, que eu já comentei com vocês do primeiro ano, que não são muito legais, né? São bem nocivos. E, enfim, certo? Ele é colorido justamente porque cada parte dessas ondas vai oferecer essa sensação de cor. Então, de um lado, ele é mais avermelhado, do outro, ele é mais azulado. Quanto maior é o comprimento de onda, ele é mais avermelhado. Quanto mais longa é a onda, ele é mais avermelhado. E quanto menor, ele é mais azulado. Certo? Pode passar, né? Pronto. Essa imagem eu vou dividir com o Lucas, porque nós dois colocamos no slide. Vai, pode falar. Qualquer coisa eu comento aqui. Tá, então vou dar uma introduçãozinha. Ó, prestem atenção que até o momento eu estou falando do espectro da luz, certo? Então, nós temos aí uma imagem bem conhecida por vocês, que eu acabei de esquecer o nome. Começa com a letra prisma. É o prisma. Exatamente, é um prisma. A luz branca, ao incidir sobre o prisma, acontece o quê? Vai, terceiro ano. Parece mágica. Bota, gente. Repita a pergunta. Quando a luz branca incide sobre um prisma, o que é que acontece? O que é que ela reflete? Pronto, já disse tudo. As camadas eletromagnéticas, né? No caso, que as camadas de elétron. Na verdade, a resposta é mais simples do que isso. Vai, deixa eu mudar a pergunta. Eu disse aí em aula, olha, terceiro ano ouviu isso ano passado, que eu lembro, e segundo ano ouviu umas 2 semanas atrás. Quando eu falei para vocês que cor é uma enganação do nosso cérebro. Ah, eu me lembrei. O que a gente enxerga não é o que as coisas são, e sim o que a luz o quê? Absorve, no caso. É a luz branca, ela absorve todas as outras cores. No caso, é uma junção de tudo. Exatamente. Então, aí, quando a luz passa pelo prisma, ao invés dela... Acontece o contrário, né? Ao invés de absorver, ela decompõe. Exatamente. E aí mostra o espectro inteiro, né? Que é o que nós chamamos de espectro visível. Exatamente. Pode passar, né?
aí uma explicaçãozinha com relação ao espectro. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Deixa eu ver aqui. Vou ter que chamar os meus estudantes, porque eu não conheço os outros, não sei se gostam. Ivani. O espectro eletromagnético mede as ondas eletromagnéticas. Elas têm a mesma velocidade, mas diferem em frequências e em comprimento. Essa mediação é feita através das faixas do espectro, que indica a distribuição da intensidade do eletromagnetismo. Pode passar, né? É quase um trava-língua, né? Agora, chegamos na parte mais importante, falando do espectro, tá? A fosfina e o espectro eletromagnético distinguível. Essa foi a característica primordial para que a fosfina fosse detectada, porque ela tem um espectro eletromagnético diferente dos normais. Ela tem uma faixa de absorção diferente do que qualquer outro elemento químico, tá? E ela é bem característica por isso. Então, ao absorver a luz, pode passar. Ao absorver a luz, nós temos um código de barra. O que é que acontece aí nesse momento? Essa absorção de luz, tá? Que a fosfina realiza, essa absorção vai ser a leitura de como ela vai se comportar. Por exemplo, cada substância tem um seu espectro específico, mas geralmente são bem próximos. Quando a gente fala da fosfina, ao absorver a luz, ela incide de uma forma bem peculiar. E isso fez com que o telescópio, que o Lucas vai falar já já, conseguisse perceber que ali se tratava da fosfina e não de outro elemento químico qualquer, que pode ser encontrado em diversos planetas. Nós temos elementos químicos que podem ser encontrados, mas a fosfina, por ter características específicas, por ter o seu espectro de luz de absorção específico, que lembra muito um código de barras, fez com que esse questionamento fosse levantado pelos pesquisadores e cientistas de como, né, eu já falei algumas vezes a vocês, de como foi possível ela ser detectada exatamente naquele lugar, tá? Então, algumas das hipóteses com relação à fosfina e seu espectro é que ela pode estar nas faixas da absorção ultravioleta nas porções superiores da atmosfera de Vênus. E essa faixa de absorção pode ter sido causada por diversas reações químicas ou, como a professora Neta falou, colônia de micro-organismos que, se existirem, nós não conseguimos compreender sua estrutura para suportar tamanhas adversidades. Isso. Certinho? Só fazendo um complemento na fala da professora Kaline, é o seguinte, isso foi assunto do primeiro ano e eu acho que o segundo vai saber bem e o terceiro também, porque é contínuo, né, aí, a questão de DNA, de característica dos seres vivos. Então, para um ser vivo ser considerado ser vivo, ele tem uma estrutura química básica. E por essa estrutura, a partir desta estrutura química básica, nós vamos saber que tipo de substâncias esses organismos vão produzir. Proteínas, enzimas, e assim como os produtos de seu metabolismo. Então, a fosfina é um marcador biológico justamente por isso, né? Porque é muito específico. A fosfina não surge de maneira espontânea, né? Ela tem aí, ó, o seu código de barra, é muito específico. A professora Kaline falou muito bem. Já estou me metendo em química, desculpa, Kaline. Não, à vontade. Posso passar? Pode sim. Pronto. Finalizando aqui a minha parte da conversa, tá? Eu coloquei aí uma frase que eu achei muito interessante do astrofísico famosíssimo Carl Sagan. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Foi assim
que a faixinha foi encontrada. Exatamente. Totalmente aleatório, vamos dizer assim, porque a professora Neta comentou com vocês que ela já vinha sendo estudada e do nada temos ali uma resposta, né, de que no nosso universo existem diversas coisas esperando que nós, futuros cientistas, possamos descobri-las. Agora passa a vez para o professor Lucas. Muito bem. Pode Show de passar, bola. Lucas. Pode sim. Gente, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns aspectos, tá? Então, tem algumas coisas que vocês vão ver que eu vou falar que as professoras já citaram, mas aí a gente vai tentar entender tudo por uma terceira ótica. Notem que essas coisas elas estão sempre interligadas, né? A ciência, embora a gente estude ela em disciplinas separadas, mas as coisas estão muito ligadas, tá? Então, para começar, vamos entender aí quem é esse camarada, quem é Vênus, né? Que a gente fala muito no planeta, mas ele tem algumas características muito importantes. E aí, Neta, vai vir um bocado de clique agora. Mas Eu já estou sabendo. pode ir mostrando aí, né? Então, ó, como Neta falou, Vênus é um planeta rochoso, né? Os primeiros 4 planetas que a gente tem a partir do Sol são considerados planetas rochosos pela sua composição e pela sua estrutura. Os outros planetas, né? A gente considera eles como planetas gasosos, certo? O diâmetro aproximado de Vênus é de 12.103 quilômetros. Eu não sei se vocês sabem o número específico, mas isso é somente aproximadamente 600 quilômetros a menos que o diâmetro da Terra. Então, se você considerar em dimensões espaciais e astronômicas, Vênus é praticamente do tamanho da Terra, certo? E quando a gente está falando... Como eu falei, né, na frase do professor Paulo Machado, e você disse lá no início, né, fazendo um comentário na minha fala, o planeta Vênus é o irmão da Terra. Mas não tem aquele irmão rebelde que seguiu um caminho diferente? Pronto, foi Vênus. É o diferentão. É o diferentão, é o irmão diferentão. É isso mesmo, Lucas. Exatamente. Então é muito próximo, gente, o tamanho, certo? Já que o tamanho é próximo, tem outra coisa que também vai ser relativamente próxima, que vai ser a massa de Vênus, tá? Gente, eu quero que vocês olhem para esse número aí. Primeiro, só que acho que quem não viu notação científica ainda foi o nono, mas o médio todinho sabe o que a gente está falando. Minha gente, olha, deixa eu falar aqui com os nonos. Não se assustem com esses números. Lembre do que tia Neta falou. Olhe, os números, eles são os nossos amiguinhos. Pode se assustar, pode ficar assustado. Ana Clara, eu vou cancelar a Ana Clara. Ana Clara não está ajudando. Pois é. A gente fala assim brincando, mas a notação científica ela é simplesmente um jeito que simplifica a escrita de um número muito grande, certo? É uma ferramenta, ou muito pequena, que a gente tem para escrever números que têm muitos algarismos. Por exemplo, esse 24 que vocês estão vendo aí no expoente do 10, significa que esse número tem 24 algarismos após a vírgula. Após a vírgula. Então, a gente está falando de uma grandeza absurdamente grande. É muita massa mesmo, certo? Então, aí em torno de 4,86 vezes 10 a 24 quilogramas. Isso é uma massa absurdamente grande, tá? Mas Vênus ainda não é dos maiores planetas do Sistema Solar, né? Se a gente comparar com Júpiter, essa massa fica infinitamente maior. Essa massa é a poeira de Júpiter, né? Júpiter é o gigante do Sistema Solar. Uma outra coisa, né, que a gente vai colocar aí para efeito de comparação é o valor da aceleração gravitacional, certo? Aqui na Terra, como todos vocês sabem, a gravidade é aquilo que nos mantém presos à superfície do planeta, né? Então, aqui na Terra a gente tem um valor de aceleração que está aproximadamente em torno de 9,8, certo? Quase 10. Lá em Vênus, a gravidade aproximada é de quase 9. Então, nota que como massa e tamanho são parecidos, a gravidade também é próxima. Né? Se você comparar com a Lua, por exemplo, tem uma gravidade de 1,6, é bem menos. Por isso que os astronautas flutuam na Lua. Na Lua. Em Vênus, provavelmente não flutuariam, certo? Dá para a gente fazer essa
essa associação. Mas eles incinerariam antes de flutuar, então não seria uma boa ideia. Eles virariam gases antes de flutuar. Sobre o movimento de Vênus, né, a gente sabe que os planetas eles têm dois tipos de movimento, rotação e translação, certo? O tempo de rotação, e aí Vênus, ele tem uma curiosidade que é interessante. O tempo de rotação de Vênus é maior do que o seu tempo de translação. Então, vê que louco. Vênus demora mais tempo para dar uma volta em torno dele mesmo do que para dar uma volta em torno do Sol. Ele completa a órbita dele antes de completar uma volta em torno dele mesmo. O tempo de rotação de Vênus é de 243 dias terrestres. Por que o professor está dizendo dias terrestres? Porque tempo é relativo, né? E a nossa maneira de entender o tempo está baseada no nosso planeta. Então, nota que 243 dias da Terra é equivalente a um dia de Vênus. Por isso que a gente diz que o tempo é relativo. Tá? Já o tempo de translação de Vênus, como eu disse para vocês, é menor, é de 225 dias. Então, a cada 225 dias da Terra, passa-se um ano em Júpiter, mas não passa um dia. É uma coisa um pouco confusa. Mas o universo é cheio desses mistérios. Né? Então, Vênus tem rotação mais longa do que sua translação. Tá? A duração do dia, certo? É de 117 dias terrestres. Aí vamos explicar. Professor, você não disse agora que 243 dias era o tempo para completar um dia em Vênus? Quando a gente fala de duração do dia, a gente não está falando de duração de um dia igual à Terra, que leva 24 horas. Por quê? O dia de Vênus a gente vai considerar da hora que o Sol aparece até a hora que o Sol reaparece totalmente. Então, leva 117 dias para acontecer esse processo. Né? Aproximadamente metade do ano de Vênus aí. Outra característica de Vênus também é que o campo magnético é menos intenso do que o campo magnético do planeta Terra. Certo? Então, as interações magnéticas lá acontecem com menos intensidade. Isso explica, por exemplo, a não ocorrência de alguns fenômenos que acontecem na Terra lá não aconteceriam. Um desses exemplos, a aurora boreal, tá? Ela é explicada pelo campo magnético da Terra, provavelmente não ocorreria em Vênus, certo? E por fim, né, a professora Neta já trouxe aí esses dados, mas a temperatura média, quando a gente fala de média, é você tirando os excessos e aqueles momentos onde a temperatura está mais baixa. Então, em média, oficialmente, a temperatura de Vênus está em torno dos 460 graus. A gente vai fazer uma comparação daqui a pouco para entender o que é que significa 460 graus, porque é uma grandeza que foge um pouquinho do nosso dia a dia, tá? Neta, passa, por favor. Antes da gente falar dessa temperatura, vamos falar um pouquinho sobre aquela atmosfera que nós comentamos lá atrás, de 90 atm. Então, gente, apenas só isso, né? 90 atm de pressão. Lucas, uma ignorância. Lucas, só fazendo um comentário. Eu não consigo conceber um lugar com 90 atm. Eu não consigo entender o que resistiria a essa pressão. Pronto. Eu vou citar um exemplo para a gente ter uma noção disso. Ótimo. Passa aí, por favor, né? A atmosfera de Vênus tem uma massa gasosa equivalente a 90 atmosferas da Terra. Então, é como se num planeta do mesmo tamanho, nós tivéssemos 90 vezes a quantidade de gás que existe aqui na Terra, dentro da atmosfera. Então, é uma massa de gás muito grande. Por isso que ela exerce uma pressão muito grande na superfície do planeta. Para um efeito de comparação, gente, isso é o mesmo que você estar mergulhado a 900 metros de profundidade no oceano. Vocês sabem que quando você vai mergulhando numa piscina, a gente já consegue perceber o peso da água sobre nós. Quando você vai mergulhando a 2 metros de profundidade numa piscina, a gente já consegue sentir esse efeito. Imagine-se agora a 900 metros de profundidade. Imaginou? Você não estaria consciente, você não existiria a 900 metros de profundidade. Porque os seus pulmões iam explodir. Certo? Fala, Neta. Não, pode falar. Dá outra passadinha aí, por favor. Para vocês entenderem, né, os mergulhos, por exemplo, o que a gente chama de mergulho recreacional, que é aquele que você faz quando vai visitar algum lugar, conhecer os peixinhos ali na praia, a profundidade máxima permitida para você ir já com um cilindro de oxigênio é de 40 metros.
certo? O recorde, o ponto mais profundo onde um ser humano conseguiu mergulhar sem um submarino foi a 332 metros. Essa pressão é apenas 1/3 do que existe na superfície de Vênus. Então, lá, a profundidade é como se você estivesse a 900 metros de profundidade, como eu disse. Quem é que consegue chegar nessa profundidade? Submarinos super reforçados. Uma estrutura altamente resistente, de metal, pesado e bem armado. Então, o nosso corpo não teria chance, certo? Nenhuma, mas nenhuma, nem remota, de conseguir se aproximar de uma pressão dessa magnitude. Pode passar, Neto. Tá, agora vamos falar daquela temperatura que a gente estava citando. A gente disse, olha, a média de temperatura de Vênus é entre 450 e 500 graus Celsius. É uma temperatura absurdamente elevada. Para a gente ter uma ideia de quão quente é isso, imagina que aqui na Terra a água ferve a 100 graus. Então é 4 vezes, quase 5 vezes a temperatura de ebulição da água. Gente, nosso planeta Terra é quente, né? Aqui no Nordeste é quente, né? Quando chega o meio do verão, a gente sente calor, né? Sabe quantos graus faz aqui no máximo? Quem sabe aí o recorde de temperatura já registrado na Terra? Alguém sabe? Alguém chuta? Na Terra ou aqui no Nordeste? Nesse planeta chamado Nordeste. Mas, quanto? 40? Mas, Na Terra eu acredito ser 70, por aí, assim. Oficialmente foi um pouquinho menos, tá? No Oficialmente Nordeste está a 70 graus na sombra. No pico do verão, né, Rivani? 70 graus na sombra. Com água gelada. Oficialmente, gente, a temperatura mais alta já registrada aqui no planeta foi 52 graus, certo? 52 graus Celsius. O que já é absurdamente quente, é suficiente para que a gente adoeça a essa temperatura. O nosso corpo já começa a se sentir mal, porque a gente perde água muito rápido. Tá? Então, a temperatura média do nosso planeta, se você considerar os lugares muito quentes e os lugares muito frios, está em torno dos 15 graus Celsius. A temperatura de Vênus é 300 vezes isso. Então, perdão. A temperatura de Vênus é 30 vezes isso. Onde é que eu vou com 300? Então, é muita coisa, certo? É muita coisa mesmo. Neta, passa aí, por favor. Gente, agora eu vou falar uma curiosidade, tá? Para vocês. Né? Para aqueles que ainda não chegaram no ensino médio, a gente em física estuda um pouquinho de astronomia. Né? Então, a gente estuda um pouco o comportamento dos astros celestes, esse tipo de coisa também. Então, a estrela d'alva, né, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é aquela estrela super brilhante que aparece no céu à noite, na verdade não é uma estrela, é o nosso querido planeta Vênus. Ele também é conhecido como estrela d'alva. Né? Os povos antigos, por tradição, nomearam Vênus como estrela d'alva porque, segundo a tradição, existia uma estrela que ficava no céu, tanto durante o dia como durante a noite. E aí, como ela se punha e voltava ao nascer do sol, aparecia nos dois horários, eles deram 2 nomes, né? E aí, d'alva está associada ao alvorecer, certo? Então, por isso a gente chama também Vênus de estrela d'alva. Outra curiosidade é que depois da Lua, Vênus é o ponto mais iluminado do céu, olhando a partir aqui da Terra. Então, a gente consegue ver Vênus a olho nu praticamente todas as noites. Desde que as condições, a noite não esteja nublada, a gente consegue ver, sim, a olho nu. Tá? Para você identificar Vênus no céu, você diz, professor, não sei nomear as estrelas olhando para o céu. Aí a gente vai apelar para a tecnologia, certo? E aí, momento curiosidade e uma dica para quem é curioso e gosta disso. Tem um aplicativo de celular chamado SkyMap, o mapa do céu. E aí você pode baixar o aplicativo no seu celular, ir lá para o lado de fora e apontar o celular para o céu. E à medida que você for girando, apontando a câmera do celular para o céu, você vai ver que aparece um mapa nomeando todos os astros celestes, as constelações, os planetas. Então você consegue identificar Vênus a partir do aplicativo, caso você não consiga ver a olho nu. Nos dias de boa visibilidade, a gente vê que Vênus vai aparecer pertinho da Lua, tá? Na maior parte do ano. Então, vocês podem tentar
observar Vênus aí da casa de vocês. Bem que legal. Mas aí, cadê? Eu tava dizendo que Kalina era intrusa. Eu brinquei naquela hora, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a mesma coisa, tá? Ela falou sobre a identidade da fosfina e como era possível descobrir a presença dela num planeta remoto igual Vênus, né? E aí, sobre essa descoberta, como é que a física interferiu nessa descoberta? Como é que a física foi importante por quê, né, na descoberta da fosfina em Vênus? Neto, dá um clique aí, por favor. Na verdade, pode mostrar o slide inteiro. Porque a física nos ensinou a ler esses códigos de barra chamado espectro, tá? Então, os espectros que a gente conhece, existe o espectro da luz, mas cada elemento químico tem o seu espectro definido, né? Assim como o Kalina estava falando para vocês. A fosfina, ela tem um padrão de barras no seu espectro que é muito característico. Então, quando a gente usa essa expressão, entre aspas, lendo um código de barras, é porque, na verdade, é uma coisa muito parecida com isso que nós estamos fazendo. Então, os telescópios, né, as sondas espaciais, quando elas são enviadas a outros planetas, elas têm, na sua estrutura, aparelhos que nós chamamos de espectrômetros, tá? Esses espectrômetros são uma espécie de câmera especial que consegue enxergar a radiação emitida pelos elementos químicos. E aí, não simplesmente a radiação, mas esse código de barras que cada um dos elementos emite. E aí, através dessa característica, foi que nós conseguimos registrar, né, nós humanos, conseguimos registrar a presença de fosfina na atmosfera de Vênus, né, na camada gasosa do planeta Vênus. Tá? Então, essa leitura dos códigos de barra, dá um clique aí, por favor, Neta, de novo. Ela teve origem lá no século XIX, com dois carinhas chamados Joseph von Fraunhofer, esse cara era um físico alemão, e William Hyde, que era um químico inglês. Então, observa, de novo, química e física estão aí sempre de mãos dadas no caminho da ciência, certo? Biologia também, hein? A professora Neta não ficar chateada. Eu tô de boa aqui, viu? Tô de Neta boa. tá pleníssima. Tô aqui, ó. Só tô amando. E aí, o que foi que esses camaradas fizeram, né? Antes que a gente tivesse oficializado o experimento do prisma, ele ficou muito conhecido por Newton, né? Mas Fraunhofer foi quem percebeu que quando a luz passava pelo prisma, dá outro clique aí, por favor, Neto, aparecia, né? Surgia um padrão de cores. Aparecia uma barra de cores. E essa barra era muito característica. O que foi que Fraunhofer percebeu de diferente? É que cada elemento, ele possui regiões que você não consegue distinguir as cores. Essa especificidade de cada barrinha é o que faz a gente caracterizar um elemento através do espectro. Por quê? Essas regiões vão aparecer em lugares diferentes. Então, é como se fosse uma assinatura colorida de quem é aquele elemento. E através disso a gente conseguiu ler. Então, a óptica foi quem abriu a porta para a espectrometria. Que aí, a partir dela, a gente consegue identificar os elementos mesmo em distâncias grandes. Ô, Lucas, só para meus estudantes do nono entender, gente, ótica que o professor Lucas está falando é um dos conteúdos que está dentro da área da física, tá? Não pense que é ótica de óculos, Não não, faz tá? óculos, não, né? Ótica é das áreas de conhecimento da física. De maneira geral, vocês vão ver quando mais um pouquinho mais à frente, que a ótica ela é o estudo da luz, certo? Na física, o comportamento da luz. Então, quando eu falo ótica, assim, de maneira geral, é porque a gente está falando do comportamento das ondas eletromagnéticas que nós chamamos de luz. De luz. Certo? E para essas regiões que o professor Lucas falou, essas regiões onde não conseguimos distinguir essas luzes, né, que são refletidas, essas cores, nós também temos um nomezinho, tá? Se chamam bandas de absorção. Exatamente. Show de bola. Porque aí, como vocês sabem, né, os meninos, segundo ano, eu estava falando disso uns dias atrás, os objetos, eles absorvem ou refletem luz, né? O branco reflete todas as cores e o preto absorve todas as cores. Então, quanto mais escuro, mais absorção vai existir ali naquele material, tá? E aí,
já se aproximando do final, a gente está quase encerrando, vamos conversar um pouco sobre como é que isso chega até nós, né? Como é que essas descobertas são possíveis. Gente, como vocês sabem, aí, ó, vamos pegar um pouquinho, agora eu vou me meter com Edja, já. Desde lá de 1950, 1960, a gente vive uma época de alta expansão tecnológica, né? De expansão tecnológica muito frequente. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, ali início da Guerra Fria, começa a corrida espacial, né? Estados Unidos e Rússia tentando invadir o espaço, e para isso eles precisavam de tecnologia alta. Hoje a gente tem outros países, outras agências espaciais, nenhuma tão desenvolvida quanto ainda Rússia e Estados Unidos, mas outras grandes agências. A gente tem asiáticas, europeias, e essas agências, em conjunto com algumas empresas, elas desenvolvem os telescópios, as sondas, os satélites que são enviados para o espaço, certo? O exemplo mais comum, né, da gente citar nesses casos é o telescópio Hubble. Ele está no espaço já há uma boa quantidade de anos, fotografando o céu e mandando aí imagens aqui para a Terra. Só que como é que essas imagens chegam, gente? Né? Aí tem também outro exemplo que eu coloquei, foi a sonda Voyager. Ela recebeu o nome por causa de algumas missões espaciais também. E essas informações que são coletadas pelas sondas, telescópios, satélites, elas viajam até nós através de ondas eletromagnéticas, que não são luz. Então, vê que louco. Existe a onda eletromagnética que vai ser considerada luz e aquela que não é luz, tá? Depois a gente se aprofunda nesse assunto, mas para hoje isso aqui é suficiente. Essas ondas, qual é a grande característica de uma onda eletromagnética? Ela é capaz de se propagar num meio onde não existe matéria, que isso não é possível para as ondas mecânicas, tá? Então, eu sei que é um pouquinho aprofundado isso, mas imagina, por exemplo, o som que a gente escuta. E nós só conseguimos escutar o som porque o planeta é preenchido com gases, tá? Com ar. O som se propaga no ar. Já a luz, ela consegue se propagar ainda que não exista ar. As ondas eletromagnéticas. Então, o Wi-Fi da sua casa, a rede do celular, né? O sinal de rádio. E aí, através dessas ondas de rádio, que a gente chama ondas de rádio, esses sinais são enviados aqui para a Terra e interpretados por computadores. E aí a gente tem a formação de imagens, a coleta de relatórios, né, das sondas que estão, por exemplo, no planeta Marte, sondas que estão na Lua, sondas que estão orbitando a Terra, e a gente consegue fazer um grande banco de dados de informação espacial. Dá outro clique aí, por favor, Neto. Com o desenvolvimento da tecnologia, essas agências, né, contam com equipamentos de rádio de longo alcance, então, por isso, a gente consegue receber informação de tão longe, certo? Porque, gente, Vênus está longe da Terra, viu? É vizinho, mas é um vizinho longe. A gente vai ver daqui a pouquinho quão longe. Passa aí, por favor, Neto. Então, para a gente encerrar aqui nossa reflexão, é possível viajar para Vênus? A gente já viu que não é uma ideia muito interessante. Seja possível ou não. Uma coisa aqui, rapidamente, Lucas. Pode falar. Quem é meu aluno já sabe. Eu não sou a favor de viagem para outros planetas. Todo mundo já sabe, eu já disse bem o motivo, a razão e a circunstância. Certo? Minha gente, só antes de Lucas falar, deixa eu contar uma coisa a vocês aqui. Pensem comigo, ainda teorizando em biologia. Estamos prestes a descobrir um novo conceito de vida no planeta Vênus, certo? E este novo conceito de vida, ele é capaz de suportar altas temperaturas, altas pressões, excesso de dióxido de carbono, resistir ao ácido sulfúrico, viver na escassez de água. Minha gente, que ser vivo é esse? Olha, não quero conhecê-lo. Estou muito bem aqui na Terra, viu? Muito bem, obrigada. Estou gostando daqui, estou gostando. Então, quem é meu aluno sabe. Acho interessante as pesquisas em outros planetas, mas essa história de estar visitando outro planeta não é comigo, não. Então, Lucas, se for possível ir para Vênus, fique à vontade. Você pode ir, viu? Eu vou passar a vez, eu sei do ingresso. E me mande fotografias de lá. Eu faço questão de receber aqui, mas eu vou ficar. Tudo contra. Eu também não sou muito a favor, não, gente, de tentar ir para Vênus.
Não me parece uma boa ideia. Pois é. Mas aí, falando em termos de viagem espacial, o que é possível e o que não é possível, né? Vênus e Terra, né, são os planetas mais próximos do Sistema Solar, gente. Então, a menor distância entre planetas está entre nós e Vênus. Todos os outros são mais distantes da Terra. Mas, mesmo assim, a coisa não é tão simples, certo? A distância que separa Vênus da Terra é de 0,28 ano-luz. Ano-luz é uma unidade de distância tão grande que a gente nem sabe o que é isso. Mas, para você saber o que é um ano-luz, é o espaço que a luz consegue viajar no tempo de um ano. E para você saber o tamanho desse espaço, basta você saber que a luz viaja 300 mil quilômetros a cada segundo que se passa. Então, é absurdamente distante, gente. Mas é possível? É, certo? É possível para um humano? Ainda não. Por que eu disse que é possível? Já existiu uma missão espacial para Vênus. Não foi tripulada, lógico, né? A gente teve aí o lançamento de uma sonda. Ela foi acoplada a um foguete, e o nome dessa missão foi o Venus Express, que foi uma missão irmã aí do Marte Express, que foram duas missões para lançar sondas nesses dois planetas, que são nossos dois vizinhos espaciais. Tá? Essa sonda começou a orbitar o planeta Vênus em dezembro de 2003 e nós perdemos contato com ela há pouco tempo atrás, em 2015. Então, ela passou um bom tempo em atividade, né? Quase 12 anos. Gente, a viagem até Vênus durou 150 dias, viajando a 29 mil quilômetros por hora. Então, imagine o tamanho dessa distância. Para você saber se é possível ir para Vênus ou não, se pergunte, um ser humano resiste a uma viagem de 29 mil quilômetros por hora? Acho que daria uma desintegrada, pelo menos no intestino do camarada. Uma vontadezinha de vomitar, talvez. Não. Né? Então, é muito longe, é necessário uma velocidade muito grande, uma energia muito grande para se fazer isso. Então, como eu disse, essa sonda ela foi equipada com diferentes tipos de espectrômetros para detectar os elementos químicos, detectar componentes atmosféricos, ver se existe a remota possibilidade da existência de água e catalogar como era o comportamento dos ventos solares lá em Vênus, né? Que a gente tem explosões solares acontecendo a todo momento. Como é que Vênus recebia essas explosões? Então, conclusão. Vênus está a uma distância possível. Tá? Por que possível? Porque astronomicamente é perto. Humanamente é estupidamente longe. Então não é uma boa ideia tentar ir para lá. Mas as condições de Vênus não são nada hospitaleiras, né? As meninas já falaram aí para vocês, as professoras, já citaram todos os motivos de por que não é uma boa ideia ir para lá. Então não é nada, não tem nada de hotel 5 estrelas em Vênus. Não é uma boa ideia, de forma nenhuma. Tá? Então, para a gente encerrar aqui os meus tópicos, eu vou também... Todo mundo deixou uma frase, eu vou deixar uma frase também, porque eu acho isso legal. Então, eu separei aqui uma frase do Peter de Vries, que diz o seguinte, olha, o universo é como um cofre que tem uma combinação, mas a combinação está trancada dentro do cofre. É um eterno mistério, gente. Por mais que a gente tente desvendar, vai sempre existir algo que não está ao nosso alcance, que está fora do nosso controle. Porque o universo é muito maior do que nós. Então, embora tenha muita coisa misteriosa e muito interessante lá fora, acessar essas coisas nem sempre é tão fácil assim. Né? Mas aqui eu encerro, gente, minhas palavras. E aí, fiquem à vontade também para vocês exporem aí as ideias, as dúvidas, as perguntas. Está em aberto, tá? Eu quero fazer uma pergunta. Quem quer ir para Vênus? Ninguém, né, minha gente? Não Quem é o quero. voluntário corajoso? Não, por favor. É melhor não. Faz que nem Eu acho que aquela a piada. Ana vai ter que ir. Quem? Eu acho que a Ana vai ter que ir, né? Vamos, amiga. Não, amiga. Vou ficar, amiga. Já estou ficando, viu? Obrigada pelo convite, mas eu vou ficar. Minha gente, alguma pergunta? Algum comentário? Gostariam de tirar alguma dúvida? Olha, a Dizer gente falou muita coisa. Pois é. Dizer o que acharam interessante. Gostaram, né? Pois é. Minha gente, vocês não vão falar não, é?
Meu Deus, pode Nos não, viu? abandonaram. Gostei bastante. Que Vem bom. cá, foi Neto que falou. Oi, Neto. Oi. E é muito importante, né? Porque a gente precisa saber dessas coisas para poder entender mais sobre o mundo mesmo. Verdade. Importante também para vocês saberem responder quando alguém perguntar: eita, você estuda, né? É verdade que tem vida em outro planeta? Porque as pessoas associam logo o quê? ET Bilu, coisinha assim, sabe? Seres de Extraterrestre. 3 pernas e 8 olhos, de cor verde. Exato. Pois é. Gente, eu ia fazer um comentário rápido aqui, só para encerrar mesmo. Vocês conseguem ver que sempre quando a gente fala de sair da Terra, a coisa se torna muito relativa, né? Aqui a gente tem condições muito favoráveis para a existência de vida. Na verdade, é o único planeta que oferece esse conjunto de condições juntos, pelo menos que nós temos notícia até agora. E lá fora, embora alguns planetas tenham alguma característica semelhante com a Terra, mas nenhum deles oferece tanta condição simultânea, né? Oferece tanta coisa ao mesmo tempo. Então, essa parada de vida fora da Terra é possível? Talvez, né? Nós não sabemos, porque é muito grande, é muito vasto. É impossível da gente determinar um sim ou um não, cientificamente falando. Mas existem algumas possibilidades de que talvez possa existir alguma coisa longe de nós. Alguns sinais, né, alguns indícios dessa possibilidade de vida. Porém, aí eu vou pegar aqui a fala de Neta, mais uma vez, e dizer, gente, vamos com calma nessa questão de vida, porque vida do jeito que a gente conhece aqui é uma coisa, né? E organismo vivo pode ser uma coisa muito diferente do que a gente imagina. Então, pode ser que lá longe exista alguma bactéria, alguma coisa que realiza fotossíntese, não sei, talvez. Mas compreender que existe algo parecido com a evolução de espécies que existe aqui no planeta Terra, né? Com a variedade, a diversidade de animais e plantas que existe aqui, é pouco provável, né? Impossível, não sei, é uma palavra muito forte, mas é pouco provável. Provável, realmente. É porque, assim, a vida como nós conhecemos aqui na Terra, ela é possível por uma combinação de N fatores. Desde a composição molecular, a presença da mitocôndria nas células, a capacidade de usar o oxigênio como fonte de energia, ao tipo de metabolismo, ao tipo de molécula que é o DNA, né? E RNA, como acontece síntese de proteína. Então, gente, é uma sequência. E eu tô falando a nível molecular. Não estou falando a nível macroscópico, não estou falando a nível de universo, de vida, de clima. São N fatores que determinam e garantem a vida, né? Da maneira que nós conhecemos. Então, respondendo, né? Dizer se há vida em Vênus com a descoberta da fosfina ainda é muito arriscado, mas é um sinal. A presença da fosfina ela é um sinal, é uma seta para a ciência olhar com mais cuidado, mais atenção, né? Tentar estudar e investigar essa descoberta. Mas é um certificado de que há vida em Vênus? Não, porque Vênus, como nós vimos, é um ambiente inóspito para a vida da maneira que nós conhecemos. É isso mesmo. Pessoal, eu queria pedir uma coisa. Aqueles que tiverem a possibilidade, liguem as câmeras para a gente registrar aí nosso momento, todos juntos. Todos juntos. Vamos fazer um print. Cadê? Vamos fazer aquele print. Deixa eu ver se Valdênio tá aqui. Peraí, se ele ainda tá aqui. Porque Valdênio na minha aula, tá mais não. Ele assiste a aula com jogo de luz aceso. E ele disse que é para animar a aula. Eu digo, mas Valdênio, meu filho, não faça isso. É verdade. Mas tinha uma galera aqui. Cadê, minha gente? Aparecem aí. Olha, tem um aluno aqui que não quis se identificar, certo? No privado, falou comigo no reservado e disse assim: foi muito bom. Tivemos a oportunidade maravilhosa de ter muito mais conhecimento sobre o assunto. Muito bem. Legal.
coragem de abrir o microfone, deixa uma mensagem no chat. Exatamente. Ó, Serginho apareceu aí, Eduardo apareceu também. Professor, aquele negócio da sonda que eu queria perguntar ao senhor. É aquela que quando em certa data ela canta parabéns para ela mesma, porque não tem ninguém que possa pegá-la de volta? Rapaz, essa história do parabéns eu não conheço, não. Mas Eu pode já ouvi em ser. algum lugar, não lembro aonde. Pode ser, porque assim, como ela é uma sonda que perdeu contato com a Terra, então ninguém mais consegue acessá-la. Ela é um serzinho eletrônico vagando no universo Eu vi isso agora. há um bom tempo, eu não lembro aonde, se foi no Instagram. Mas Vou eu vi olhar, alguma ver se coisa eu assim. descubro isso. Esse tipo de material, né, Lucas, que fica vagante no universo, nós chamamos de lixo espacial, né? Exatamente. Coitado. Mas se a gente considerar que 12 anos mandando informação para a Terra é muito tempo. Muito tempo. Considera o avanço tecnológico que tivemos em 12 anos e ela ainda estava útil nesse tempo. Pois é. Gente, vamos lá, vamos tirar aqui um retrato virtual. Todo mundo, sorriam. Ô, Érica, chama Isabela para ela aparecer na foto. Olha ela ali. Olha ela ali já, ó. Isabela já é fã de carteirinha, acompanha os projetos de Neto há um tempão. Pois é. Oi, Isabela. Bora? 3, 2, 1. Fui. Muito bem. Ótimo. Minha gente, certo? Eu gostaria de agradecer a todos os estudantes que ficaram conosco até agora. Nós avançamos um pouquinho no horário, eu quero pedir desculpa porque nós começamos um pouquinho tarde, né? Nós ficamos aguardando o ingresso de alguns, mas eu gostaria realmente de agradecer a todos que ficaram até agora. Eu gostaria de agradecer o apoio de Érica, de Patrícia, que já precisou se ausentar, dos meus colegas que os estudantes do 9º ano conheceram hoje, né? Mas dos do ensino médio já são conhecidíssimos, né? O professor Lucas, professora Kaline. Esse projeto ele vai ter episódio 2, episódio 3, né? Então, mais coisa vem por aí, certo? E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham percebido quão grande, quão fantástico e quão incrível é a ciência, gente. A ciência não é só uma disciplina na escola. A ciência é um universo de conhecimento que a gente tem que mergulhar nele e ficar só feliz, só feliz. Pois é, e eu pude até, minha gente, perceber, né, e até anotei aqui, né, a questão que, assim, vocês se destacaram mais, né? Tem muitas outras coisas, mas, assim, o que eu pude perceber foi a dedicação de vocês, né, um período já planejando esse belíssimo trabalho, né, a qualidade, né, a qualidade que vocês trouxeram tanto no material como nas informações, a questão das colocações que vocês trazem realmente são bem consistentes, a criatividade, as trocas, até porque a gente não domina tudo e é importante que cada um, né, dentro do que sabe, do que domina, né, também contribuir. E eu vi isso em vocês três na noite de hoje, mas também eu vi a colaboração dos estudantes, lendo os slides, fazendo os comentários. Então, é muito interessante mesmo esse formato de trabalho colaborativo, né? Não somente entre vocês, professores, mas trazendo também à tona o conhecimento desses queridos que estão aqui conosco até essa hora, né? Então, assim, para finalizar, eu só quero deixar aqui para vocês uma frase de Osmar Gomes, né? E ele diz assim: quem agradece pelo que tem, né, prepara o coração para ser doador. Então, assim, o que vocês doaram de conhecimento, o que vocês trouxeram, assim, de belo no que se trata, assim, da ciência, assim, foi espetacular. Muitíssimo obrigada. Essa foi a primeira edição. Teremos outros capítulos, não é, minha gente? Lucas, Neto e Kaline. E eu já estou ansiosa para ver o resultado, tá bem? Tá bem. O Colégio Sinde agradece a todos. Agradecer também, tá? A todos vocês que ficaram aí. A gente passou quase 2 horas aqui, foi muito bom. Agradecer pela participação de cada um, a todo mundo que divulgou, que postou imagem, mandou mensagem. Estaremos juntos novamente muito em breve. Se Deus permitir, a gente vai trazer outros tópicos, outros conteúdos. Valeu, gente, pela participação. Até a próxima.
Deus quiser. Boa Também noite. agradecer, né? Todo mundo falou também. Tchau, obrigada. Obrigada, gente, pela participação. Tchau, para quem já está dando tchau. E até a próxima. Esperamos todos vocês novamente, hein? Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Eduardo. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.